Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Sou o professor João Antônio da disciplina de Administração e hoje a gente vai conversar sobre a administração de materiais, especificamente no que toca à avaliação de estoques ou métodos de avaliação de estoques. Tá? Então a gente vai falar sobre o método primeiro que entra, primeiro que sai, também chamado de FIFO, First In, First Out. O método UEPS, último que entra, primeiro que sai, também chamado de LIFO, ou Last In, First Out. E também o método da média ponderada, ou do custo médio ponderado. Então, para que servem esses métodos? Esses métodos eles são utilizados para a gente avaliar os nossos estoques. Tá? E especificamente nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai calcular o custo unitário final em estoque dos itens. Então, primeiro vamos utilizar o método PEPS, o método primeiro que entra, primeiro que sai. Esse método, ele preconiza que a gente tem que extrair primeiro as unidades das compras mais antigas, ou seja, da primeira compra. No nosso exemplo aqui, a gente fez duas operações de compra e uma operação de venda. Na primeira operação de compra, a gente comprou 100 itens a um custo de R$15 cada um, totalizando R$1.500. Na segunda compra, a gente comprou 150 itens a um custo unitário de R$20, totalizando R$3.000. E, posteriormente, a gente fez uma venda de 150 itens. Tá? Pelo primeiro que entra, primeiro que sai, a gente vai primeiro, dos itens que foram vendidos, a gente vai deduzir da primeira compra. Então, a gente vendeu 150 itens, deduzimos todos os 100 itens da primeira compra, e mais 50 itens da segunda compra, restando 100 itens em estoque ao custo unitário de R$20. Primeiro que entra, primeiro que sai, pessoal. Primeiro a primeira compra, a compra mais antiga, para depois a gente ir para as compras seguintes. Tá? Então a gente vai avaliando as compras seguintes na sequência. Então sobraram aí 100 unidades ao custo de R$20 pelo método primeiro que entra, primeiro que sai. Já pelo método UEPS, ou último que entra, primeiro que sai, a gente vai primeiro deduzir as compras das últimas compras efetuadas. Ou seja, a gente vendeu 150 itens, a gente vai deduzir da compra número 2. Tá? Então vão sobrar em estoques também 100 unidades, porém ao custo unitário de R$15. Então o UEPS, o último que entra, primeiro que sai, eliminamos primeiro os 150 itens comprados posteriormente e vai sobrar em estoque 100 itens ao custo de R$15. É importante frisar que o método UEPS, o último que entra, primeiro que sai, ele não é permitido pelo fisco no Brasil, tá? Por acabar maquiando, de certa forma, o lucro. As empresas ficam com um lucro menor, um lucro que não é real necessariamente, e acabam pagando menos impostos. Né? Então, esse método não é permitido pelo fisco no Brasil, porém, nas provas de concurso público que caiam essa matéria de administração de materiais, frequentemente aparece aí para a gente resolver as questões. Finalmente, o método custo médio ou custo médio ponderado, a gente precisa, em primeiro lugar, multiplicar as quantidades pelos custos unitários de ambas as compras. Então, a gente vai chegar a um total de R$4.500 comprados, tá? E dividir isso pelo total de itens. A gente vai ter um custo unitário final em estoque pelo método da média móvel ponderada ou custo médio ponderado no valor de R$18. Tá? Percebam que é um valor que fica entre o valor do método PEPS, que foi de R$20, e o UEPS de R$15, não necessariamente no meio. Né? Então a gente vai fazer uma ponderação de itens, por isso a gente multiplica as quantidades pelo custo, soma e depois divide pela quantidade total para a gente chegar ao custo unitário final do custo médio ponderado. Tá? Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Aproveite aí as dicas do Rick Domingues e vamos em frente, vamos estudar forte para concurso público aí. Seguimos aí, até a próxima.